Então aqui o exemplo da aula 1 que vocês acabaram de assistir, vou resolver primeiro a letra A. Então como estava lá no exemplo, a solução foi preparada com 70 gramas do sal em 200 de água. Lembra que eu falei que tem que sempre olhar a temperatura. Então na tabela procurar a temperatura de 50 graus Celsius, qual é o coeficiente de solubilidade nessa temperatura. Então conforme está lá na tabela, de 37 gramas do sal em 100 gramas de água. Se o exercício fosse com 100 gramas de água, era só comparar direto com esse 37 para poder classificar a solução. Mas, conforme está no exercício, foram usados 200 gramas de água. Então, sempre que no exercício a quantidade de água for diferente de 100, vai precisar fazer essa regra de 3. Então, 37 gramas do sal em 100 de água, e em 200, que é a quantidade do exercício, vai ser x. Pode resolver a regra de 3 multiplicando em cruz, ou enxerga a proporção da regra de 3. Então, de 100 para 200 está aumentando 2 vezes, então aqui também faz vezes 2. Então, em 200 gramas de água, dá para dissolver 74 gramas. Essa é a quantidade indicada pelo coeficiente de solubilidade. No exercício foram colocados 70 gramas de sal. Então, foi colocado menos do que é indicado pelo coeficiente. E como a gente viu na aula, sempre que é colocado menos do que é indicado pelo coeficiente, a solução é insaturada. Agora vamos para o exemplo B. No exemplo B, ele pega a mesma solução, só que resfria ela até a 0 graus Celsius. Então, se mudou a temperatura, muda também o coeficiente de solubilidade. Pela tabela que vocês têm no exercício, o coeficiente de solubilidade nessa temperatura é de 30 gramas para cada 100 gramas de água. Aí, de novo, como a quantidade de água é diferente de 100, tem que fazer a regra de 3. No exercício foram usados 200 gramas de água. Aí, se aqui a quantidade de água dobrou, dobra também aqui. Então, em 200 gramas, dá para dissolver 60 gramas do sal. Essa é a quantidade indicada pelo coeficiente. Foram colocados 70 gramas, então foi colocado mais sal do que o indicado pelo coeficiente de solubilidade. Então, a solução é saturada com precipitado. E o que o exercício pergunta é quanto da quantidade adicionada ficou na forma de precipitado. O coeficiente indica a quantidade que ficou dissolvida. Então, 60 gramas é a quantidade que ficou dissolvida na água. Tudo que foi colocado a mais é o que vai ficar na forma de precipitado. Então, 10 gramas vai ficar na forma de precipitado. Como o exercício afirma que tem precipitado e quer saber a quantidade de precipitado, aqui a solução não é supersaturada. Ela só é supersaturada se essa quantidade ficasse também dissolvida na solução. Então, aqui está a classificação da solução. Saturada com precipitado e a massa de precipitado 10 gramas. Então agora o último exemplo, o exemplo C. No exemplo C, a mesma solução preparada lá com 70 gramas de sal e 200 de água, dessa vez ela foi aquecida até 90. Então mudou a temperatura, muda o coeficiente de solubilidade. Pela tabela o coeficiente é de 39 gramas do sal em 100 gramas de água. Então como não usou 100, tem que fazer a regra de 3. Para 200 de água, é o dobro de água, então dobra também a quantidade de sal. Então, dá para dissolver 78 gramas do sal em 200 de água. Mas na solução preparada só tinha 70. Então, nessa condição, tem menos sal do que o indicado pelo coeficiente. Então, a solução está insaturada. Mas pelo exercício, ele quer deixar essa solução, nessa temperatura de 90 graus Celsius, ele quer deixá-la saturada. Então, a pergunta é, quanto de sal ele tem que adicionar para a solução ficar saturada? Então, ela fica saturada quando tem exatamente a quantidade indicada pelo coeficiente. Então, quando tem, nesse caso, 78. Então, já tinha 70, você tem que adicionar 8 gramas do sal para ela ficar saturada a 90 graus Celsius.